Olá, a gente está de volta no nosso curso de Distribuição de Renda e Pobreza, agora com o módulo 5. Essa vai ser uma aula introdutória ao módulo. A gente vai explicar o que a gente vai conversar nesse módulo 5, que é um módulo centrado na discussão da pobreza. A gente quer discutir os aspectos centrais da pobreza, as estratégias de combate à pobreza e as relações da pobreza com desigualdade. Mais uma vez eu estou acompanhado aqui do meu querido Vinícius Peçanha. A gente tem feito essas dobradinhas e a gente vai falar sobre alguns elementos centrais desse debate. Então, obrigado, Vinícius, pela presença aqui. A gente vai discutir alguns temas e o objetivo dessa aula especificamente hoje é apresentar um panorama do que a gente vai falar no módulo 5, né? A gente quer, então, discutir bastante conceitos e visões a respeito da pobreza e algumas relações com desigualdade. A gente quer, em relação à pobreza, discutir um pouco na sua parte mais conceitual as suas dimensões. Quais são as dimensões da pobreza? Isso é algo muito importante no debate mais recente sobre o tema, em que algumas visões teóricas acabaram por influenciar as estratégias multilaterais de combate à pobreza. A gente vai falar um pouquinho ainda na aula de hoje, porque é uma aula introdutória, sobre as origens da pobreza. A gente vai chamar atenção um pouco da importância do século XIX, do capitalismo industrial ali surgido e de como o êxodo rural e o florescimento do tecido urbano industrial é um elemento fundamental para a discussão da pobreza nos últimos 200 anos. Inclusive gerando visões ideológicas sobre o tema. E isso acaba forjando as visões ideológicas que surgiram nos últimos 200 anos. E aí, então, finalmente, a gente vai falar das estratégias de combate à pobreza. O Vinícius vai ter uma aula, né, Vinícius, sobre os programas de combate à pobreza, mas basicamente centrados em transferências não condicionais, não é isso? É uma ideia nova que está surgindo. Eu acho que no Brasil já vem um debate um pouco mais antigo. Inclusive tem uma lei, que eu vou falar um pouco dela. Tem uma lei no Brasil, só que não foi transformada em política pública de renda básica. Mas tem começado a surgir um corpo de evidências. Acho que é como se fosse uma extensão de uma transferência de renda condicional. Tem vantagens e desvantagens, a gente vai discutir tudo isso numa aula. E só um comentário nisso, tem um ganhador do Prêmio Nobel em Economia, o Robert Lucas, que ele tem uma frase assim: a partir do momento que a gente começa a pensar em desigualdade e pensar em desenvolvimento econômico e pobreza, a gente não consegue pensar em nenhuma outra coisa. Então você pega toda a trajetória da economia, assim, desde do surgimento, o marco do Adam Smith, que é a riqueza das nações, o livro, né? A centralidade disso é tanto o crescimento econômico e, por outro lado, se você não tem crescimento econômico, você tem uma relação de pobreza. Uhum. É um assunto assim, fascinante. E toda a economia política ali do século XIX é muito centrada na questão da distribuição. Ricardo, Marx, realmente a economia política do século XIX, que segue, digamos assim, esse avanço em relação aos termos começados por Smith, ali a centralidade é a discussão de distribuição e, eventualmente, de olhar para essa questão da pobreza como uma questão econômica também, uma dimensão bastante econômica. A gente vai ver que essa perspectiva da pobreza ela muda de figura ao longo do tempo. A dimensão da pobreza ela muda, que ela vai além da questão da renda monetária ou da falta de provisão apenas de renda. Mas tem outros elementos que aí fazem a conexão com aquilo que a gente tem falado, que é a provisão de outros serviços e bens públicos, né? Então, essas estratégias a gente vai discutir, vamos falar dos programas de transferência de renda, né? E aí a gente vai falar um bocado, no caso do Brasil, do programa Bolsa Família, que a gente, nos últimos 15 anos, pactuou esse programa aqui e ele tem tido resultados muito interessantes, mas, por outro lado, traz consigo o senso comum. Muitas pessoas não conhecem os estudos de avaliação, então elas formam uma opinião
não com base em evidências, não é isso, Vinícius? Mas com base naquilo que elas acreditam que deveria ser e não exatamente o que as evidências dizem. Que tem um bocado a ver com aquilo que a gente vem tentando construir desde o início do curso. Né? A gente no módulo 2 teve aulas contigo falando sobre essa questão, a gente fala muito de evidências aqui. Não, e tem muito aquela questão, até que na aula eu tentei falar um pouco, estressar bem esse ponto, sobre tem algumas proposições que são empíricas, existem argumentos para os dois lados, muitas vezes argumentos ideológicos, que no fundo é uma questão de ser testado se funciona ou não. Testado aqui não é pegar um caso isolado, é pegar na média, pegar o conjunto de pessoas e saber se funciona ou não. Então, por exemplo, sem entrar na discussão que você vai entrar um pouco mais, o Bolsa Família reduz a oferta de trabalho? Isso é uma proposição empírica. Exato, é um problema que merece ser testado. Pode ser que sim. O senso comum pode dizer que sim, ou pode dizer que não. A pessoa pode ganhar um dinheiro, pode ir mais para a escola, levar os filhos mais para a escola, pode investir em alguma coisa. Assim, tem questões dos dois lados. E no fundo a gente avaliar as evidências para ver se é ou não isso. Eu vou falar um bocado sobre isso numa das aulas que a gente vai discutir os mitos a respeito do Bolsa Família. Até porque existem estudos muito amplos, o estudo de avaliação de impacto do Bolsa Família. Houve 2 grandes estudos, o 1 e o 2. Já está na hora da gente construir um terceiro estudo, e isso aí eu imagino que esse próximo governo que vai ser eleito provavelmente vai promover, até para ver os pontos que possa gerar melhoramentos do programa. A gente sabe que tem alguns problemas de cadastro, e apesar de ser muito bom, apesar de ser muito bom, exatamente. Quer dizer, as questões são muito pontuais. E aí onde é que pode melhorar ali e acolá? Mas a gente precisa dos estudos para poder apontar as evidências. Então, basicamente é isso. A gente vai abordar vários temas correlatos à pobreza. Quer dizer, pobreza e exclusão. A exclusão apenas econômica? Ou qual é a dimensão dessa exclusão? Vamos discutir a relação entre pobreza e desigualdade, em que pese sejam fenômenos interdependentes, digamos assim, eles caminham razoavelmente juntos, eles não são iguais. Pode, às vezes, ter situações em que a pobreza está diminuindo e a desigualdade está aumentando. O caso da China é um caso típico, desigualdade econômica, né? Ou que a pobreza está reduzindo e a desigualdade está se mantendo, exatamente, que é o caso brasileiro. Exatamente. Então, tem várias possibilidades. Então, a gente vai discutir um pouquinho dessas relações. Vamos falar sobre as políticas e ações de combate à pobreza no Brasil, né? Centrando o período após anos 2000, em que a gente tem o desenho de pegar os pacotes, quer dizer, os programas que eram vários, e condensar num grande programa, que é o Bolsa Família. A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar do papel do programa Bolsa Família na redução da pobreza no Brasil, no caso da extrema pobreza, né, que a gente vai falar sobre isso, que é a linha de extrema pobreza, que tem a ver com insegurança alimentar, é a indigência e a insegurança alimentar. E vamos finalizar o nosso módulo destacando os impactos e os mitos associados ao programa Bolsa Família. Então, basicamente, essa é a trajetória que a gente vai falar aqui no módulo. Sendo que haverá uma aula específica que o Vinícius vai trazer sobre os programas de transferência de renda não condicionais. Então, a gente vai ter esse assunto bem desenvolvido. Olha aqui, Vinícius, que interessante. Quer dizer, a Organização das Nações Unidas, quer dizer, quando a gente fala de ONU, a gente está falando de multilateralismo, é uma visão do mundo inteiro. Como o mundo deve tratar um determinado tema. E aí, algumas ações de política, inclusive de financiamento, vêm desse tipo de visão. Então, por exemplo, o Banco Mundial vai financiar projetos de combate à pobreza na África. Eles têm que seguir uma linha, uma visão construída a respeito do fenômeno. E aí, a ONU passou a definir, isso é uma coisa mais recente, a pobreza não apenas como uma pobreza de cunho de falta de dinheiro. Não só isso. Mas é a ausência de escolhas e oportunidades básicas para o desenvolvimento da vida humana. E aí a gente está falando
de 3 eixos fundamentais. A questão material, que é a mais óbvia. As pessoas não têm acesso a recursos financeiros. Tem a pobreza intelectual e a pobreza social. Então, quando você gera... E aí tem a ver com o nosso módulo 2. Igualdade de oportunidades, quando você propicia um cenário de políticas públicas que permitem um acesso a bens públicos de educação, infraestrutura, saúde, você está colocando, digamos assim, a igualdade de oportunidade para essa parcela da população. A gente falou muito sobre isso no módulo 2. E é uma dimensão global do ser humano, a pobreza. Isso é muito difícil, inclusive, porque os programas de transferência, eu vou discutir isso um pouco mais, mas os programas de transferência condicional de renda, eles se baseiam em algum critério de elegibilidade para o recipiente. E como você define esse critério? É um critério meramente monetário, mas como você estima, quando às vezes é difícil você estimar a renda de determinada pessoa? Então a gente tem uma escolha, quando a gente faz isso, tem uns trabalhos mostrando como que a gente estima uma renda observando algumas condições de vida das pessoas. E é difícil fazer isso, porque pobreza é muito mais do que renda, é uma dimensão, é multidimensional. É isso, exatamente. E é difícil definir isso, é sempre uma escolha que a gente tem que fazer. Em geral, os programas acabam optando e isso é uma referência internacional também, né? Que é a definição da linha de extrema pobreza, né? Também que é uma categoria que é utilizada mundo afora, que dá conta de que é 1,90 dólares por dia, né? Se a renda per capita da família não atinge 1,90 dólares per capita dia, você está na linha de indigência ou de extrema pobreza. E aí a gente está falando de insegurança alimentar. Quer dizer, olha só, essa é uma dimensão. São pessoas que não têm recurso nem para comer. Agora, se a pessoa não tem recurso nem para comer, como é que ela vai ter recurso para se vestir, para se limpar? É uma pobreza que tem várias dimensões e isso, obviamente, retroalimenta aquela coisa. Pô, se eu não tenho nem roupa, como é que eu vou interagir numa sociedade? Como é que eu vou me desenvolver se eu não tenho acesso à escola, por exemplo? Então, esses programas sem condicionalidade são sem condicionalidade, mas, por exemplo, no caso do Bolsa Família existe uma condicionalidade, que o recipiente tem que estar matriculado na escola. Isso é importante, porque isso gera um vínculo. Tem que estar com a carteira de vacinação em dia. São coisas que têm resultados positivos para aqueles que estão recebendo. Então, essa discussão vai ser um pouco trabalhada também na aula do Vinícius, em que ele vai discutir os programas sem condicionalidade. Esses renda mínima universal, essas coisas que realmente estão muito na discussão do momento, assim, eu acho que tem uma dimensão política muito importante sobre isso. E aqui no Brasil tem o projeto do Suplicy, historicamente, né? E outras variações sobre esse programa, não é isso, Vinícius? Mas é muito incipiente ainda o debate. Assim, tem alguns experimentos, tem algumas coisas como moeda social, o município de Maricá tem um programa, tem algumas coisas, mas não é tão consolidado quanto o programa consolidado aqui em termos de evidência, né? Os programas de transferência condicional de renda começou muito no México com o Progresso, e tem vários ao redor do mundo e tem muita evidência, tem um corpo de evidências que sustenta isso como proposição de política pública, de fato. Tem análise custo-benefício, tudo isso. Os programas de transferência sem condição de renda, incondicional de renda, não tem esse corpo de evidência. Então fica mais com uma ideia, uma ideia para o debate público, ou debate público aqui, a nossa discussão enquanto sociedade, eventualmente, nós vamos fazer essa discussão. Então, atacada a questão do significado da pobreza, a gente pode também abrir as duas grandes dimensões associadas à pobreza, segundo a literatura. E aí, tem um corpo de pensadores que trabalham muito com essa segunda dimensão destacada no slide 5, que é a dimensão política. Que o sujeito que é extremamente pobre, ele
ele tem a carência da própria cidadania, ele não consegue exercer a cidadania básica dele, né? E isso precisa ser resolvido de alguma maneira. Quer dizer, as estratégias de combate à pobreza precisam levar em conta essa dimensão política da pobreza. E a dimensão econômica é aquela mais visível, que é a ausência de recursos materiais para a manutenção da vida. Não à toa que quando uma família passa a receber R$150, R$180, R$200 de um programa de transferência de renda como o Bolsa Família, você passa a entregar ali para a mãe, a chefe da família, R$200, que vai rapidamente se reverter em comida. Basicamente é a primeira coisa. Mas tem outras coisas muito básicas que a gente que tem acesso ao mercado de trabalho, ao mercado de crédito, que é uma dimensão importante para essa questão. Nós temos acesso a tudo isso. A gente tem acesso a telecomunicações, a saúde. Nós aqui estamos falando de quem não é pobre ou extremamente pobre. Agora você precisa fazer esse exercício de empatia, de se colocar no lugar de quem está naquele lugar da miséria, ou da indigência, ou da extrema pobreza, que é basicamente o grande beneficiário dos programas de transferências de renda. Daí surge aquela discussão clássica, qual é a relação entre pobreza e desigualdade? E basicamente, a gente precisa chamar a atenção de uma coisa inicialmente. Pobreza é diferente de desigualdade. Ponto. Isso aí não resta a menor dúvida. Não significa dizer que eles sejam fenômenos independentes. Geralmente há uma relação de muita desigualdade você encontrar muita pobreza, ou quando você tem desigualdade você pode encontrar muita pobreza no país. Agora, em geral, uma variável reforça a outra, embora elas obedeçam diferentes lógicas e mecanismos, tanto econômicos quanto políticos. E aí a gente tem um exemplo recente da China. A China, do ponto de vista do Gini, que é o indicador mais utilizado aqui no curso, o Gini da China aumentou bastante nas últimas décadas. Saiu de 0,40 e alguma coisa, chegou a 0,57, subiu muito. Ou seja, aumentou muito a desigualdade de renda do chinês. Acontece que a população extremamente pobre da China, que um país com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, eles tinham cerca de 300 milhões de pobres, de extremamente pobres na China. Hoje reduziu para coisa de 20 milhões. Eles tiraram da linha de extrema pobreza cerca de 280 milhões de pessoas. Isso é um dado absurdamente importante. Ou seja, eles cresceram, e aí a explicação para a redução da extrema pobreza e da pobreza lá na China tem muito a ver com o crescimento econômico, com toda a dinâmica setorial que gerou e as questões das migrações e de como as cidades menores também foram, digamos assim, revitalizadas e recondicionadas nessa nova perspectiva do que é a China. Cresceu muito a economia, isso tirou muita gente da extrema pobreza e a desigualdade aumentou. A gente chama, o caso da China é sempre um caso muito emblemático, né? E tem um pouco até naquela aula de instituições, essas duas variáveis de certa forma se reforçam por uma variável política, por uma questão de instituições políticas. Então, se a gente lembra naquele modelo, às vezes você tem um determinado grupo, tem um poder político de facto, transforma isso num poder político de jure, por meio de uma instituição extrativa, de certa forma. Então, ele se mantém, esse grupo passa uma instituição, uma regra, uma lei, onde ele pega a maior parte do excedente econômico. E isso você tem tanto a desigualdade quanto a pobreza, porque você não tem acesso a uma instituição inclusiva, horizontal. Daqui a pouco a gente, inclusive, nessa própria aula, vai falar um pouquinho da visão institucional que chama atenção do que causa a pobreza, que justamente são essas instituições econômicas extrativistas, né? E isso reforça o caráter da pobreza de algumas nações. Esse comentário é bastante aderente àquela aula que nós vimos no módulo 4 do Vinícius e que a gente vai tratar aqui, porque existe uma visão consolidada na literatura, sobretudo nessa literatura institucional,
a respeito do porquê que algumas nações são ricas e outras nações são pobres. E aí isso tem a ver com as instituições políticas e econômicas que são, eles usam em inglês essa reinforce, né? Elas se retroalimentam. Né? Então, a gente tem que pobreza e desigualdade são fenômenos diferentes, e é muito interessante porque eles são fenômenos do ponto de vista ético e social até similares. São problemas, assim, que você olha e diz, desigualdade é um problema, pobreza é um problema. Tem uma dimensão ética aí que é até similar, mas eles são economicamente e politicamente diversos. E aí essa literatura toda vai explicar essa diferença. Aqui no Brasil, a gente tem, né, um corpo de autores que defende muito, e aí a gente está avançando nessa questão de desigualdade e pobreza, mas tem um corpo não desprezível de gente que revisa a literatura, que chama atenção para a alta desigualdade da distribuição de renda no Brasil, digamos assim, e eles efetivamente tratam que a pobreza, a grande geração de pobreza do Brasil tem a ver com a grande desigualdade de renda do Brasil. Então, essa linha de autores vai fazer um pouco dessa relação entre desigualdade e pobreza. E aí, eles vão chegar a uma conclusão de prescrição de política pública e econômica, que toda e qualquer política que deseja enfrentar o problema da pobreza, e aí a política econômica e política pública, ela precisa ser casada com essa articulação de tentar combater a desigualdade. Para combater a pobreza, você precisa combater a desigualdade. E aqui no Brasil, a gente até tem algumas evidências de que programas de transferência de renda, isso o Ricardo Paz e Barros já estudou, e o Nery também, o Marcelo Nery, já chegou a alguns indicadores de que o programa de transferência de renda, no caso do Bolsa Família, ele ajuda na redução da desigualdade de renda familiar. E ele automaticamente ataca o problema da pobreza. Então, tem alguns estudos que caminham por esse lado, do ponto de vista empírico. Né? Bom, mas como é que você resolve isso em caráter definitivo? Você tem que articular política econômica e política pública, para que no longo prazo você consiga gerar essa igualdade de oportunidades. Sem isso, eu acho que boa parte da literatura, se não a totalidade da literatura, vai dizer, olha, não vai resolver o problema. E eu queria lembrar a vocês uma aula lá do módulo 3, que é um problema emergente no Brasil, e que pode reforçar a questão da desigualdade e da pobreza, que é a emergência dessa geração nem, que nós tivemos a aula com a Denise Guichard aqui, que é uma geração que está sendo forjada aí, e que não tem nem acesso ao mercado de trabalho e nem escolaridade. Ou seja, a gente tem um problema muito grave na pauta que a gente vai precisar colocar isso politicamente, porque é um problema emergente que a gente vai ter que lidar. E aquela aula da Denise chama atenção em vários aspectos sobre esse ponto aí. Daí, Vinícius, olha que interessante, a gente, digamos assim, no debate sobre o assunto, a gente tem 3 grandes grupos de visões. É óbvio que, do ponto de vista ideológico, você pode encontrar vários subgrupos. Eu resolvi aglutinar em 3 grandes grupos. 2 bastante dicotômicos, que seria a visão liberal e a visão marxista, e uma visão de meio de caminho ali, que é a visão social-democrata, que, de certa maneira, é a que gera os maiores experimentos de políticas de combate à desigualdade no século XX, né, que são os países nórdicos, a Europa em geral, que é muito centrada em políticas de combate à desigualdade. E isso tem repercussões na política de combate à pobreza também. A visão liberal, ela vai chamar a atenção, e isso é muito interessante como ponto de partida. Eles vão dizer que a extinção da pobreza absoluta é um objetivo social que deve ser trabalhado. E é muito interessante que nós começamos o curso com aquele tweet do João Almoedo, falando sobre o que vai ser a avaliação do curso e tudo mais,
E ali ele basicamente está dizendo o seguinte: a gente tem que combater a pobreza, não necessariamente a desigualdade. Porque ele tem essa visão, digamos assim, um pouco mais radical dos liberais, de que o problema da pobreza é um problema social a ser enfrentado, mas não necessariamente a desigualdade. Inclusive o Milton Friedman, que é o expoente de uma visão liberal, de uma escola até de economia, de certa forma, ele defende o imposto de renda negativo, que pessoas abaixo de determinada renda, ao invés de pagar imposto, elas recebem. Então, no fundo, alguns dizem que isso é um precursor da transferência incondicional de renda. E é altamente progressivo, né? Porque é uma visão bem, bem interessante, que inclusive é encampada por vários setores da esquerda. A ideia de progressividade, só que numa proposta ele ataca as duas coisas, que ele gera um imposto progressivo, que no fundo é isso. Imposto de renda negativa é progressividade. Está levando em consideração, porque ele está reduzindo a regressividade. O mais pobre, pelo contrário, vai ser beneficiado. E aí você já gera um impacto automático aí redistributivo, de combate àqueles mais pobres. É bem interessante. Tem toda uma literatura ali que realmente Friedman inicia uma tradição e que merece ser estudada para aqueles que querem se aprofundar, né? Mas eles não têm a questão da desigualdade não tem o mesmo, talvez, imperativo ético? Não tem. Não tem essa chamada ação. E eu entendo que isso é muito mais reativo do que propriamente uma coisa derivada digamos assim, da visão intelectual deles. Eu acho que é muito mais um contraponto com a visão igualitarista dos socialistas e dos marxistas do que propriamente... Então, assim, tem uma questão política também, uma narrativa política, que é o seguinte: eu tenho uma visão aqui que me contrapõe completamente à visão marxista, que é o outro extremo, que é Estado máximo, que é igualitarismo total. Então, qualquer coisa que fale de combate à desigualdade pode soar como igualitarismo, quando na verdade não é exatamente isso. Eu acho que os sociais-democratas, que são ali o meio do caminho, vão dizer o seguinte: cara, a gente não está propondo igualitarismo, a gente está propondo combate à desigualdade. Se ela é muito evidente, a gente vai criar uma série de mecanismos para reduzir isso. Então a gente tem a visão liberal, em que vai chamar atenção para a importância da extinção da pobreza, a visão marxista, que aí tem realmente um desdobramento político nessa visão muito clara, que a pobreza é resultado do sistema de produção capitalista, de reprodução do capital. E aí ele vai jogar na conta do capitalismo. É um problema estrutural do capitalismo. Então, para resolver a pobreza, eu preciso superar esse sistema de produção. E aí você vai para um extremo. E a visão social-democrata é curioso, porque tem uma questão no welfare state, essa visão que é construída do estado de bem-estar social, ela chama muita atenção para essa questão da incapacidade do Estado de prover bens públicos e de administrar bem os seus recursos, a ponto de tributar de maneira eficiente e prover bens públicos de maneira eficiente e combater a pobreza e a desigualdade de maneira mais eficiente. Então, a gente vai dizer que, basicamente, a má administração e a falta de vontade política é uma coisa até meio idílica, assim, meio utópica, mas assim, eles acreditam originalmente nessa perspectiva. Então, eles usam o aparato do Estado como aquele que garante os direitos sociais. Então, toda a ideia de política social e de estado de bem-estar social, ela emerge com essa visão social-democrata. E eles têm experimentos muito interessantes na segunda metade do século XX e que vai tentar garantir políticas sociais, sejam reparatórias, ou sejam de combate à desigualdade, ou sejam efetivamente aquelas que combatem a pobreza. Então, a gente tem três visões assim que a gente pode pontuar no debate, mas a gente tem subgrupos dessas visões e a gente não tem tempo para esgotar essas coisas. Aqui eu estou apresentando apenas as visões mais gerais sobre isso. Só um comentário ali na visão dessa visão social-democrata. Tem um pouco uma discussão, até em teoria econômica, mais ou menos, introdução mesmo, a questão dos bens públicos. Bens públicos são bens onde o Estado tem vantagem comparativa em prover
porque são bens que você não consegue cobrar por eles individualmente, e o uso de uma pessoa não exclui o uso de outra pessoa. Então, pensa o caso de segurança, por exemplo. Eu não consigo cobrar porque você usou um policial na rua, ou porque o policial te ajudou de uma forma ou de outra. E, por outro lado, o fato de uma pessoa usar não exclui o fato, não diminui o montante de uso. Então, nesse caso, nesse tipo de bem, por exemplo, nesse contexto, tem o que a literatura chama de free rider, que é o incentivo de você não pagar o imposto e usar o bem, desfrutar o bem para você. Então, nesse tipo de contexto, o Estado tem uma vantagem em prover o bem público, porque ele tem um monopólio da violência, ele consegue, de fato, garantir a participação de todos na sociedade. Isso é uma aula introdutória de economia do setor público que ele está dando. Aqui, basicamente, é assim que a gente ministra num curso de economia, mas é exatamente esse o ponto colocado. Então, assim, não é uma questão do o Estado, idealizar o Estado. Exato, é uma questão que o Estado tem falhas de Estado e existem falhas de mercado. Exato. Então, cabe a gente ter uma política aberta, no sentido de ter avaliação de impacto, saber se de fato aquele problema merece intervenção estatal. Acho que a discussão vai para um outro nível e tentar sair um pouco dessa discussão ideológica, porque se nós contrapusermos aqui a visão liberal e a visão marxista, não existe um meio termo. Não existe nenhuma proposição, um acordo de política sai dessas duas visões. Não dá. São visões de Estado. Isso enfim, em qualquer debate político, político real, assim, quando a gente vai discutir política no Brasil ou política, você contrapõe visões nesses extremos, os marxistas e os liberais. A verdade é que você chega a um impasse porque a visão de Estado desses dois grupos, do que deveria ser o Estado, qual o papel do Estado, ou o mínimo ou o máximo, elas não promovem um diálogo possível. Há uma interdição, porque eu só consigo enxergar política pública por meio dessa visão de Estado máximo. Eu só consigo enxergar política pública por meio dessa visão de Estado mínimo. Aí não tem discussão. E são problemas tão grandes que a gente precisa de uma ampla coalizão na sociedade, uma força política que, primeiro, implemente e, segundo, tem estabilidade ao longo do tempo. Então, se você pega a Constituição de 88, tem algumas ideias ali muito boas. O Pacto Social, como ideia, como estrutura de sociedade, tem coisas muito interessantes ali. Só que falta essa ampla coalizão. Exatamente. E aí a gente talvez tenha que repactuar isso, não numa nova Constituição, não é isso, mas repactuar em termos do que a gente quer enquanto sociedade. Quais são os critérios mínimos que a gente consiga fazer uma ampla coalizão para tratar de problemas tão graves que afetam tantas pessoas. Eu tenho insistido isso nas conversas pessoais que eu tenho tido sobre o assunto. Eu costumo dizer o seguinte: o Brasil ele tem um problema de síntese, e mais que isso, de respeitar conquistas. Então vamos lá. Eu acho que a Constituição de 1988 ela é cidadã e do ponto de vista da geração de direitos sociais ela mudou o país de patamar, que gerou um tecido de proteção social. Isso é política social. O que o Brasil conquistou no período de 88 para cá em termos econômicos? A estabilização da economia, que foi o Plano Real em 94, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi aprovada em 2000. São os dois grandes marcos da economia brasileira do ponto de vista institucional. Tá? São os dois grandes marcos. E o que acontece? Quando você vai para o campo da política, coisa difícil é aqueles que promoveram o avanço da política social conseguirem dialogar com aqueles que promoveram o avanço da política econômica. Quando, na verdade, o Brasil é fruto das duas coisas e o Brasil vai conseguir avançar em seus problemas se conseguir traduzir esses dois ganhos em algo palatável. Nós conseguimos boas estratégias de combate à pobreza no Brasil nos anos recentes. Mas elas foram mais exitosas quando respeitaram a estabilidade macroeconômica. Sem dúvida. Então, quando você gerou essa descoordenação,
você cria uma crise quase que institucional. A gente está vivendo quase uma crise institucional, porque a gente não está conseguindo lidar com essas... E aí a gente tenta negar as conquistas, quando na verdade a gente tem que valorizar. Então eu acho que esse é um aspecto importante. É o pano de fundo. É um pano de tudo, fundo. né? E aí eu acho que a gente está com a agenda muito aberta aqui. A gente está num ano que é muito decisivo para esse tipo de pactuação. Mas, feita esse comentário... Foi um parênteses grande. A gente vai então chamar a atenção da pobreza com uma questão social, né? Aqui no slide 9. E aí vem toda aquela tradição da ética e economia, a tradição do Amartya Sen. O Amartya Sen chama muita atenção para essa questão da ética, da justiça social, né? Que é a pobreza como questão social. Vem cá, qual o sentido ético e de justiça social em relação à questão da pobreza? Aí, obviamente, surge aquela ideia, bom, eu preciso incluir esses pobres, eu preciso tirar esses pobres da pobreza, da condição na qual eles estão vivendo. Então, a gente chama a atenção de que esse problema da pobreza é um problema já de longa data. E a literatura em geral, e a do Brasil em particular, sempre chama a atenção de como esse é um fenômeno antigo, né? O problema da pobreza tem raízes históricas no Brasil, como tem raízes históricas no mundo. E a gente vai ver daqui a pouquinho que a Revolução Industrial trouxe a questão da pobreza para um outro patamar. E a partir desse momento, com novas reorganizações de configurações urbanas, a questão da pobreza passou a ser visível de maneira sistemática pela sociedade. E aí, o que a literatura chama atenção é que levou muito tempo como um problema de indiferença a questão da pobreza. Nesse sentido, os sociais-democratas trouxeram essa questão como uma questão importante. Por quê? Por que a pobreza demorou tanto tempo? E é muito curioso isso. Quando eu falei da China, na verdade, a gente vai ver o combate à extrema pobreza no mundo nos últimos 15, 20 anos. O mundo inteiro está sabendo combater melhor a pobreza. Isso é extraordinário. E quando combatia antes, você gerava um estigma social. Então, teve um experimento não, teve uma política na Inglaterra, no período da Revolução Industrial, que era a lei dos pobres, onde você gerava tanto estigma para as pessoas que recebiam, que as pessoas preferiam não receber. Então, não deixa de ser um aspecto de descaso mesmo. Você tem a pobreza como descaso. Eu te ajudo, mas é uma questão muito mais de esmola, gerando estigma, do que uma política consistente que vai te tirar daquela condição. Porque você sabe que eu tive dialogando com uma aluna nossa, que foi aluna aqui da graduação e do mestrado, e ela esteve na Austrália. E eles estão tendo um debate lá na Austrália muito forte sobre os programas de transferência de renda lá na Austrália. E basicamente ela foi conversar com uma professora que disse o seguinte: o que eles estão omitindo nesse debate público, que está dando conta dessa incapacidade de, por exemplo, fazer com que essas famílias saiam da condição que estão, e isso desestimula o trabalho. O que eles omitiram foi o seguinte: eles passaram a dar mais transferência social na Austrália, mas eles tiraram a educação pública, eles tiraram os cursos profissionalizantes, ou seja, eles tiraram a igualdade de oportunidades, deram a transferência, mas tiraram os recursos para tirar aquelas pessoas da condição que estavam. Ou seja, fizeram uma boa coisa aqui, mas fizeram uma coisa ruim acolá. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai tirar a pessoa daquela condição se você não gera essa possibilidade de... Tirou a educação profissionalizante, que é uma coisa que é fundamental para colocar aquela pessoa no mercado de trabalho. Então, essa é uma questão muito evidente que a gente precisa levar em consideração. Bom, aí a professora Helena Lavinas, que também vai falar aqui no nosso curso, que é uma professora que estuda muito a discussão do estado de bem-estar, da pobreza, da desigualdade, e ela é professora aqui do Instituto de Economia. Ela tem um texto de 2002 que ela fala muito sobre as origens da pobreza, é muito interessante. Aí ela vai chamar atenção para a questão do desenvolvimento do capitalismo industrial, ali no século XIX, e ela vai dizer o seguinte: olha, tem uma questão de fundo da pobreza que é muito interessante, que é o acesso à moradia nos tecidos urbanos. Porque você tira a gente do seio rural, das pequenas agriculturas familiares, vai para o seio urbano, e a partir dali você tem uma discussão
de conflito, de busca de espaço para disputar para moradia. Isso aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente tem toda uma história sobre isso, os cortiços. Aí eu acho que vale a pena vocês estudarem. Tem um livro, eu não sei se ainda tem edição dele, mas o professor Carlos Lessa escreveu um livro chamado Rio de Todos os Brasis. E ali na virada do século XIX para o século XX, a questão dos cortiços e das reformas do Pereira Passa, é muito interessante essa discussão e como é que isso vai gerar então a criação lá das favelas, as primeiras favelas do Rio. Tem toda essa dimensão aqui de alguma maneira. Só que ela está tirando lá dos casos de experimentos europeus, da Inglaterra e tudo mais, como um fenômeno que tem esse selo urbano, a questão da pobreza. Né? Então, efetivamente, a gente sabe que a pobreza hoje é um problema eminentemente eminentemente urbano, mas a gente também tem uma dimensão da pobreza rural que a gente vai tratar no módulo 7, que a gente vai entrar e basicamente discutir muito a questão da pobreza do ponto de vista local. A gente vai falar muito das pequenas cidades e da agricultura familiar e dos elementos rurais. Aí é um capítulo à parte, é uma forma específica de abordar o tema. E aí, alguns fatos históricos, muito curioso, porque ali a gente tem em 1948 uma revolução ali na Europa que tem muito que ver com a noção que a literatura chama de emergência do pauperismo, pobreza, muito pobres. Isso obviamente gerou uma reação, e ali em 48 você tem a ideia da passagem de uma emergência de uma classe proletária, um proletariado difuso, para uma classe trabalhadora proletária. Então, quem trabalha com uma visão um pouco mais crítica da economia política vai chamar atenção para esse aspecto. E aí a pobreza vai emergir como uma questão social, um grande problema social. Né? Então, a gente tem, do ponto de vista histórico, antes, digamos assim, de a gente evidenciar os efeitos da Revolução Industrial, a gente tem os casos dos fechamentos da terra no século XVIII, né? E no início do século XIX, e aí quando você fecha a terra, você expulsa aquela pessoa que ali morava, vai para o tecido urbano, e isso retroalimenta aquela ideia de disputa por moradia e evidência da pobreza. Então, assim, isso é fascinante. Para quem quiser estudar um pouco da história da pobreza, você vai acabar entrando nesse detalhamento dos séculos XVIII e XIX como eixos fundamentais. Quando você quer estudar um pouquinho da história da pobreza no Brasil, aí você vai ter que recorrer à escravidão, vai ter que falar da abolição da escravatura, de como é que o Brasil lidou com essa questão. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem essas questões que a gente já mencionou aqui, ou seja, esse realmente é uma agenda de pesquisa aberta para quem quer se aprofundar, muito interessante. A gente vai entrar num ponto que é muito valorizado pelo Vinícius, que o Vinícius traz consigo a marca dessa visão institucional muito presente na visão que forja a percepção econômica dele, e que eu também tenho. Nós dois temos essa característica de trazer essa tradição da nova economia institucional como muito importante para o estudo de desigualdade, de pobreza e de desenvolvimento econômico, porque no fundo a gente está... É uma discussão de desenvolvimento econômico. Né? E aqui, Vinícius, a pobreza como uma expressão das instituições políticas e econômicas extrativistas. É o que o Acemoglu e o Robinson fazem no Porquê as Nações Fracassam. E você tem falado sobre isso o tempo inteiro, né? No fundo, assim, existem várias dimensões da pobreza, existem várias formas de combater. A questão institucional, ela, por ser resultado de um jogo entre vários setores da sociedade, ela emerge como equilíbrio, como símbolo dessa relação de forças. Então, por exemplo, você pega o caso da escravidão, como você falou, ou no caso do fechamento de terras, aquilo é um equilíbrio. Aquilo tem um grupo, uma proto-burguesia agrária, por exemplo, na Inglaterra, com uma emergente classe capitalista. Você tem essa lei de fechamento de terra como resultado da luta política pelo excedente. Foi aquilo que a gente falou na outra aula. E nisso você tem uma escolha que gera
condições econômicas para esses setores no próximo período de tempo. Então, no caso das pessoas que ficaram sem a posse comunal da terra, como era na Inglaterra naquela época, elas vão para as cidades, e aí você tem toda uma dinâmica diferente, que caso as instituições fossem outras, os resultados poderiam ser outros. No caso da Inglaterra, você teve a Revolução Industrial, então a gente pode... não sou especialista nessa área, mas assim, as escolhas políticas geram resultados econômicos, por sua vez, retroalimentam as escolhas políticas. É um processo. E eu acho que isso sintetiza todas essas visões que a gente discutiu, se a gente consegue colocar uma moldura institucional. Exatamente. Então, e o que eles vão chamar atenção, a Acemoglu e o Robinson aqui, que basicamente, por que os países são pobres? São pobres porque aqueles que detêm o poder fazem escolhas por arranjos institucionais que mantêm aqueles países e que geram e que reforçam a questão da pobreza no país. E aí ele vai falar das instituições extrativistas, que você já mencionou em outras aulas, né? Que diferentemente dos países ricos, que têm instituições inclusivas, elas vão acabar concentrando o poder na mão de um pequeno grupo. O que é interessante no que você acabou de falar é que todos esses fenômenos do final do século XVIII e XIX, que você relatou, o fechamento de terras, enfim, da migração para o tecido humano, eles acabaram por, no limite, depois de muitos anos, criar tensões sociais e conflitos políticos e distributivos, que a gente vem falando o tempo inteiro. No módulo anterior, a gente falou o tempo inteiro sobre isso. A ponto de Marx escrever o seu Capital. O que é o Capital, basicamente? Ele é um tratado sobre a Revolução Industrial. Uma fotografia. É uma fotografia. Só que ele vai entrar na fotografia com um olhar de crítica social para o que está acontecendo. Está dizendo, olha, esse sistema aqui está gerando essa e essa incoerência. Isso acaba, então, sendo aglutinado numa forma ideológica, uma forma de se interpretar o fenômeno econômico, que vai gerar, digamos assim, desdobramentos políticos muito importantes para o século XX. Experimentos políticos muito importantes. Para vocês verem como certas ações no século XVIII e início do XIX têm impactos importantes na geração de um pensamento crítico que vai ter depois impactos de cunho ideológico e políticos importantes no século XX. Então, basicamente, o que o Acemoglu e o Robinson estão chamando a atenção lá no livro dele é que essas instituições econômicas de países pobres e que optam por instituições extrativas são, em geral, estruturadas e monopolizadas por essa elite, né, que detém o poder e que acaba extorquindo recursos. Ela é extrativista por quê? Porque ela, na verdade, quer buscar recursos para si e não para todos. É uma visão de apropriação completamente diferente, né? E é curioso, porque essa visão poderia até sugerir alguma similaridade com a visão marxista, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma forma de tratar o fenômeno completamente diferente. Embora, se você apertar bem, você vai dizer, olha, aquela classe ali está puxando só para si, né? Só que a visão de como, digamos assim, como você vai sair desse problema é completamente diferente. Só uma questão aqui, a diferença, acho que principal em termos de premissa, é que o Acemoglu e o Robinson, essa questão institucionalista, eles partem do pressuposto que as classes ou as pessoas estão buscando maximizar os seus próprios interesses. Então, é uma visão do ser humano, uma visão de certa forma instrumental, mas o que eles querem dizer um pouco com isso é que não existe nada inerentemente ruim àquela classe. A classe não tem um incentivo de explorar por si só, que é um pouco a diferença do Marx, né? Isso. O que eles querem um pouco, eu imagino, né, essa teoria que fica na entrelinha, é que caso as pessoas estivessem naquela situação de poder, elas teriam feito as escolhas parecidas. Outras pessoas, Exato. outras classes. E isso você coloca uma discussão até um pouco mais em termos brasileiros,
tem um professor, o Marcos Lisboa, que ele diz que o Brasil é o país da meia entrada. Que as pessoas buscam... questão de incentivo o tempo inteiro. A questão de incentivo. Você busca, dentro da luta de poder, um benefício para o seu determinado grupo político. E aí, isso... da meia entrada dos caminhoneiros, que é o que busca interesse para a sua própria classe. Pro seu... Isso não quer dizer que eles façam o errado. Não é uma questão... Não é uma discussão ética, moral aqui do que é certo e do que é errado. É uma questão... As instituições que a gente tem, o nosso pacto, o nosso arranjo institucional permite esse tipo de determinados grupos. E aí você pode generalizar para vários grupos. O caso brasileiro aqui, cada grupo tem um determinado... Pode ser o caso de isenção de impostos, subsídios. É o país da meia entrada nesse sentido. É um patrimonialismo aliado a uma falta de segurança institucional. Perfeito. Bom... Já caminhando para o final da nossa aula, basicamente a gente precisa chamar a atenção de que a pobreza e a desigualdade, elas podem acabar prevalecendo ao longo do tempo. Assim, você vai continuar, aí tem a discussão de armadilha de pobreza, né, e tudo mais, mas aqui a gente está começando a fazer uma conexão com a visão do Amartya Sen, né, em que... a questão da privação de capacidade daquele que é pobre, ele está ali naquela condição e se você não fizer nada, ele vai continuar privado. Vai continuar sem educação, vai continuar sem acesso à infraestrutura de esgoto, saneamento, água, coisas muito básicas, alimento. A literatura tem apontado de que o acesso à educação na primeira infância, não só a educação, a boa alimentação e a educação na primeira infância, ela vai ser decisiva para o resto da vida dela. Então, assim, a gente tem evidências muito fortes a respeito disso. E aí, se você priva essas famílias que são extremamente pobres e continuam colocando, assim, nascendo pessoas ali naquele ambiente, a perspectiva da coisa se manter é muito forte, né? E aqui a visão da Amartya Sen é a capacidade da pessoa ser agente da sua própria vida. Ser agente no sentido de tomar decisões baseadas nas preferências dela, que não sejam restritas por fatores externos. É uma visão de liberdade individual, mas que obviamente depende dessa perspectiva de que, olha, eu preciso superar essa desigualdade de capacidade e oportunidade, eu preciso romper esse negócio para poder proporcionar com que essas pessoas tenham essa liberdade de conseguirem buscar com a sua própria autonomia a questão da mobilidade, que a gente tratou muito de mobilidade social no capítulo, no módulo 2 do curso, né? Então, essas relações são muito interessantes. E aqui, basicamente, essa visão do Amartya Sen, que a gente vai estruturar no próximo slide, de alguma maneira ela contaminou essa visão multilateral, tanto da ONU como das estratégias do Banco Mundial para o combate à pobreza, que basicamente é levar em consideração que a pobreza é além da baixa renda, não é só a baixa renda, mas também tem os baixos indicadores da educação, saúde, nutrição e outras áreas de desenvolvimento humano. É uma coisa integral. Pobreza é um elemento integral no ser humano, não é apenas uma questão monetária. E aí vem a teoria das capacidades do Amartya Sen, que o Vinícius já falou um pouquinho sobre ela. Um pouco aqui, quando a gente diz que a pobreza é uma questão social, não é que o ser humano é determinado pelo ambiente, não tem esse determinismo, é uma questão de as capacidades, os seres humanos não conseguem ser agentes enquanto algumas liberdades deles forem retiradas. Exato. E aí vem a questão social no sentido de existem coisas que transcendem o indivíduo, restrições que transcendem o indivíduo. Então, quando a gente diz que pobreza é uma questão social, não é que o ambiente de pobreza determina as escolhas daquelas pessoas. As pessoas são agentes mesmo naquela situação, mas elas não são agentes no sentido pleno da palavra, porque existem restrições que transcendem as escolhas dela. Exatamente. Aí a gente vai um pouco além daquela discussão da justiça meritocrática, que a gente também mencionou em módulos anteriores. Precisa ampliar um pouco esse conceito de justiça. E aí ele vai chamar atenção, o Amartya Sen, na sua abordagem. Que a ideia não é só prover os direitos formais e tudo mais, mas essas liberdades substantivas que, de alguma maneira, o Vinícius já
falou, quer dizer, qual é a possibilidade que o indivíduo tem de exercer a sua própria liberdade. Quer dizer, e para isso ele precisa estar bem alimentado, tem que estar livre de doença, tem que estar vestido, tem que ter coisas tão mínimas e tão básicas que às vezes a gente não tem noção de que o extremamente pobre está realmente excluído nesse sentido. É uma exclusão total, né? É uma miséria total. E aí, existem algumas estratégias de combate à pobreza, a gente vai falar das mais importantes. O crescimento econômico, obviamente, é o caso da China, acho que é o típico caso de que a pobreza diminui muito. O próprio caso brasileiro, a formalização botou muita gente no mercado de trabalho, tirou muita gente da pobreza e da extrema pobreza por causa da formalização. A questão da provisão dos bens públicos para proporcionar a igualdade de oportunidades e tirar as pessoas da armadilha da pobreza e da miséria. Você precisa prover bem serviços públicos, né? Tem as políticas sociais. Aqui no Brasil, a gente tem o benefício de prestação continuada como um elemento importante de transferência social, e o Bolsa Família são os dois principais vetores aqui no Brasil. Tem esses programas de transferência de renda que são os condicionais e não condicionais, que o Vinícius vai falar sobre eles. Então essas são as principais estratégias, a gente vai lidar um pouco com elas nas próximas aulas. E com isso a gente está terminando essa longa introdução ao módulo, e que basicamente a gente chamou a atenção de que a ideia da pobreza foi ressignificada ao longo do tempo. Hoje ela tem uma dimensão múltipla, ela tem basicamente... ela é vista como um problema, uma prioridade de ser combatida no mundo inteiro, e é barato. A gente vai ver que realmente as estratégias de combate à pobreza não são caras. A pobreza tem origens históricas, então para quem quiser se aprofundar nessa questão em seu país ou sua região ou sua cidade, precisa estudar um pouco da história, né? E isso abre caminho para várias interpretações, mas sempre lembrando em consideração que hegemonicamente esse debate tem a ver com a questão urbana e associada ao capitalismo industrial, né? A gente tem múltiplas possibilidades de combate à pobreza que a gente vai destacar. Enfim, a gente vai, a partir de agora, falar de dois grandes temas: os programas de transferência de renda e as estratégias de combate à pobreza no Brasil. Basicamente é isso. Vinícius, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Com isso a gente está terminando a nossa aula introdutória ao módulo 5. Um abraço, a gente se vê nas próximas aulas.